Bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o podcast que une Portugal e Brasil. Por vezes, certos pensamentos ou comportamentos minam a nossa confiança e a nossa eficácia, levando à autocrítica, à dúvida e ao desencorajamento, sem que tenhamos consciência disso. Contudo, esses pensamentos e comportamentos podem estar impedindo a nossa evolução profissional. Hoje, vamos falar sobre sabotadores. Fiquem conosco até o final. Eu sou Wagner de Araújo. Ajudo mulheres a conquistarem carreira e família sem aquele peso de não dar conta, colocando você no controle. Eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a recuperarem a confiança e a autoestima. Queremos ouvir você. Envie suas perguntas e sugestões de temas para os próximos episódios. Muito bem, o tema de hoje é muito importante, os autossabotadores. Isto porquê? Porque condicionam muito a nossa vida sem nós termos consciência disso. E aí está o problema. Porque se nós não temos consciência, nós não conseguimos melhorar e não conseguimos combatê-los. Muitas vezes os autossabotadores podem aparecer, digamos assim, de crenças, de medos, inseguranças, e lá está. A questão de nós não termos essa consciência é muito difícil de combatê-los, e eles condicionam toda a nossa vida, quer profissional, quer pessoal. Sim, mas antes de nós falarmos dos sabotadores, eu gostaria muito de falar de alguém que conhece eles muito bem. Shirzad Chamine, ele é Uhum, presidente do CTI, Coaches Training Institute, a maior organização de formação de coaching de todo o mundo. É MBA por Stanford, onde leciona doutorado em neurociência e é formado em psicologia. uhum. Então, a base dos sabotadores, nosso conhecimento sobre os sabotadores, vem do livro dele, o livro Inteligência Positiva, onde Shizad apresenta os 10 sabotadores da mente, padrões de comportamento automático que podem nos impedir de alcançar o nosso verdadeiro potencial. E como aí já adiantou a Marlene, são comportamentos que muitas vezes a gente traz de criança e a gente desenvolve ao longo da nossa vida e não se dá conta de que a gente está fazendo isso. E aí eu queria falar rapidinho sobre os 10 sabotadores, desculpa, que a gente tem em maior ou menor proporção, e depois nós vamos falar um pouco sobre os principais, tá? O Ótimo. crítico. O crítico interno, implacável, que encontra defeito em tudo e em todos. O insistente, a busca incessante pela perfeição que te leva à procrastinação e à ansiedade. O prestativo, a necessidade obsessiva de agradar e ser aceito, te afastando de seus objetivos. O hiperrealizador, a dependência da aprovação dos outros e do sucesso constante, te privando da alegria. A vítima, a tendência a se sentir injustiçado e impotente, culpando os outros por seus problemas. O hiperracional, o excesso de análise e lógica que te impede de tomar decisões intuitivas. O hipervigilante, a preocupação constante com perigos e ameaça, gerando ansiedade e medo. O inquieto, a busca incessante por novidades e estímulos. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa para aqui no Brasil a gente costuma falar, poxa, mas parece que essa pessoa tem formiga, não consegue parar. Muitas vezes é a questão aí deste inquieto. O controlador, a necessidade de ter tudo sob controle, tudo sob controle, te deixando rígido e inflexível e incapaz de delegar tarefas. O esquivo, a fuga da realidade e da responsabilidade, buscando refúgios em fantasias. Então, quando a gente identifica os sabotadores, você pode começar a superá-los e brilhantemente, a Marlene já disse isso, e a desenvolver a sua inteligência positiva, que te permite pensar de uma forma diferente, ser Uhum. mais confiante. E, aliás, autoconfiança nós também já falamos no nosso episódio anterior. Então, se você ainda não viu esse episódio, dê uma olhadinha lá, Uhum. que nós falamos bastante sobre autoconfiança. Claro que sim, claro que sim. E nós E até aí, podemos deixar, Marlene?
sim, sim. Nós até podemos deixar na descrição depois o nome do livro e do autor. É um livro que também que Sim. já tenho aqui na minha lista daqueles que quero ler, porque acho que realmente é muito, muito interessante e este tema dos autossabotadores, porque todos nós temos. Aliás, nós estamos aqui a falar no podcast, nós não somos dois sabichões que sabemos tudo e que não temos defeitos, não. Nós próprios temos os nossos autossabotadores e nós próprios trabalhamos muitas vezes aquilo que estamos a falar. Um, portanto, é um livro que eu quero ler. Aqui, para as pessoas também tentarem começar, ou se as pessoas perguntarem, mas como é que eu posso saber ou ter consciência disto? Se calhar fazer uma autorreflexão, e também ouvir Sim. outras pessoas, porque muitas vezes, às vezes, algumas pessoas não aceitam bem a opinião dos outros, e os outros só nos querem alertar para este tipo de situações, para nós até conseguirmos desenvolver, melhorar, e a pessoa não ouve os outros. Portanto, fazer uma reflexão ah, pronto, sobre aquilo que está a fazer, sobre aquilo que pensa e ouvir a opinião de outras pessoas. É importante para ganhar consciência destes autossabotadores. O detalhe é assim, quando a gente passa a ouvir a opinião dos outros, Uhum, é, mas assim, você ouve a opinião com uma muita dose de autocrítica, porque como a gente já conversou, inclusive, várias vezes, assim, às vezes a gente recebe um conselho ou uma crítica e a pessoa não está, ela está te criticando sob a ótica dela, então ela não é que ela está querendo que você vá para algum uhum, lugar, ela está querendo que você vá para o lugar onde ela está, então é importante, sim, a gente ouvir a opinião é importante, mas de qualquer forma, o mais importante é você prestar muita atenção, porque aí você junta a opinião das outras pessoas de uhum, várias fontes, e quando mais de uma pessoa fala, ah, poxa, você é muito crítico, ah, você é muito isso, quando mais uma pessoa está te falando, então esse é um forte sinal de que realmente você uhum, apresenta fortemente aquelas características. Veja. Nem eu e nem a Marlene somos psicólogos. Então, nós estamos falando uhum, sobre o ponto de vista de sabotadores e ponto de vista do coach. uhum, Para outros problemas de personalidade, para outros problemas que envolvem é, emoções mais profundas, aí sim é um tratamento com psicólogo, não é um tratamento com coach. Mas nós estamos aqui a falar de sabotadores, né? Marlene, fala para mim um pouco sobre a sua experiência com sabotadores. A minha experiência, por exemplo, há um sabotador que nós vamos dar aqui uma dica, que é a autocrítica. Eu até trazia aqui um exemplo, já fazendo um bocado aqui de spoiler, por exemplo, autocrítica é aquelas pessoas, eu não sou capaz, isto não é para mim. E, por exemplo, aqui o nosso podcast, eu não sei se te lembras, a primeira vez que nós fizemos um teste, que não correu nada bem. Lembras-te, foi Sim, só uns sim, minutos que nós falámos, aliás, nunca tinha comentado isso contigo, mas sim. pronto, já que estamos aqui no podcast, e estamos a falar de autossabotadores, nomeadamente este aqui da autocrítica, pronto, correu mesmo muito mal. Eu a seguir a fazermos essa gravação, o meu primeiro pensamento foi assim, eu vou desistir disto, vou falar, a ter uma conversa com o Wagner, porque assim, eu não sou capaz de fazer este podcast, é sair da minha zona de conforto. E, e pensei, não vou estar aqui a empatar o Wagner, ele vai encontrar outra pessoa que consiga fazer este podcast com ele, eu não sou a pessoa certa. Mas depois, Wagner, tu disseste, olha, vamos tentar uma segunda vez. Não é melhor ser na próxima, marcarmos uma próxima sessão? Não, vamos tentar já. E depois a segunda vez já correu muito melhor. E Foi. 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 Nunca tinha comentado isto contigo, mas foi logo naqueles segundos seguintes, eu não sou capaz de fazer isto, vou desistir. Lá está, o autossabotador a querer controlar, a querer me controlar. Então, mas é assim, são pequenas coisas e a Uhum, gente acha que os sabotadores vão atuar quando você for encarar aquele projeto enorme de fazer uma viagem de uhum. mudança de país, que você vai trocar de emprego, às vezes em coisas pequenas que acabam te pedindo. E veja, é, você não era capaz de fazer, nós já estamos no oitavo episódio, Sim, é verdade. É verdade. É mesmo entendeu? aquele primeiro pensamento, e é isso, nós temos de ter consciência quando temos esses pensamentos e tentar, não é por aqui, não sou eu que estou a pensar, é o meu autossabotador. Portanto, vamos em frente. E, por exemplo, também tenho aqui de um outro sabotador um exemplo do nosso podcast, que é o É, perfeccionismo. Nós estamos no nosso oitavo episódio.
Se as pessoas forem comparar este episódio com o nosso primeiro, vão ver que já há aqui uma evolução, que já há aqui várias Sim. diferenças. Se nós tivéssemos o autossabotador de perfeccionismo, se calhar hoje ainda não tínhamos lançado nenhum episódio, porque íamos querer tudo perfeito para poder lançar. E não foi isso, nós fizemos, Isso. achámos que tinha qualidade, não estamos a falar de avançar com uma coisa ou com um projeto que não tem qualidade, não, tem alguma qualidade, mas vamos evoluindo. E estamos muito melhor do que estávamos no primeiro. E de certeza que no 18º, no 28º, vamos estar muito melhor do que agora. É Costuma assim, ser. ó. Sim, sim. A gente tem todo o trabalho de. Porque quando. Aliás, eu vou falar de edição, Uhum, quando o episódio vai ao ar, existe um processo de edição. Esse processo de edição, ele não tem cortes de cena, porque a gente grava, vamos dizer assim, a seco, a gente grava de uma vez uhum, só e não tem cortes de cena. O que tem surge o nome, ou às vezes uma descrição que é importante, ou às vezes uma explicação, porque como nós estamos em países diferentes, às vezes nós temos problemas de conexão de internet, falha aqui ou falha aí, enfim. Às vezes tem uma explicação no vídeo, alguma coisa, algum detalhe. É só. Nós não fazemos corte de cena, nós não regravamos, a gente grava literalmente de uma vez só. E acredite, isso é um extremo desafio para muita gente. E gente que está começando agora, a gente já deu um passo grande. Se a gente começar a olhar outros podcasts, e aí não tem julgamento, não tem crítica, você vai notar que existem cortes. E tá tudo bem, é que a gente não gosta de fazer assim, que é uma coisa que eu e a Marlene nós combinamos. A gente vai uhum, fazer numa pegada só. E se a gente fosse olhar por esse lado, a gente comete erros, de vez em quando eu gaguejo, enfim, às vezes está um problema de iluminação, e a gente conseguiu superar isso, uhum, porque assim, se a gente fosse colocar tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, até a hora que eu tivesse aprendido a fazer umas firulas na tela, a gente dá salto mortal carpado, ou então que uhum. a Marlene aprendesse a chegar voando, não, a gente não aprendeu a chegar voando. Então, nós não teríamos gravado um único episódio até hoje. Então, veja, os sabotadores, como bem colocou a Marlene, ele afeta todos nós. Agora, a diferença é que a Uhum. gente põe eles sob vigilância. Esse é o Exatamente. grande diferencial. E é isso que a gente ensina para os nossos coaches, também a colocar os sabotadores sob vigilância, né? Porque quando o inimigo conhecido, Uhum. ele não tem tanta força quanto o inimigo desconhecido. Sim, sem dúvida. Muito bem. Vamos então passar para as dicas, Wagner, para ajudar aqui as Bom, pessoas a conseguir identificar e controlar os seus sabotadores. bom, nós temos 10 sabotadores. Nós trouxemos 5 dicas, porque assim, se nós fôssemos falar exaustivamente sobre cada um, nós precisaríamos ter na verdade, 10 episódios. Um episódio para cada sabotador para falá-los em detalhe, em miúças, enfim. Claro. Mas, ó Wagner, Mas se as pessoas quiserem falar de um em específico, podem colocar nos comentários ou entrar em contato connosco nas nossas redes sociais. Já me engasguei, como estamos a falar de fazer isto quase em direto. Podem entrar em contato connosco nas nossas redes sociais e nós fazemos um episódio só a falar de um sabotador em específico. eu vou pegar carona nisso que a Marlene falou. Se quiserem um episódio sobre, vamos dizer assim, perguntas e respostas sobre sabotadores, ou sobre Uhum, qualquer um dos outros temas que nós já abordamos aqui, por favor, fiquem à vontade. Coloque lá nos comentários, poxa, eu gostaria de ouvir sobre isso, fala mais, eu me identifiquei com esse uhum, sabotador, é, é, fale mais sobre ele, e a gente traz alguma coisa específica sobre isso, tá bom? sim. Então, vamos lá. 5 dicas para as mulheres ultrapassarem os sabotadores internos, tá? Primeiro, o medo do fracasso. O medo do fracasso, todas as pessoas bem-sucedidas tiveram fracasso. Uhum, É assim, você tem que encarar o fracasso como uma oportunidade de aprender. Se você entrou no empreendimento, entrou num projeto e você se deu muito bem, parabéns, celebra. Se as coisas não saíram como deveriam, aprende. Porque assim, você não precisa acertar 10 vezes, você precisa acertar uma vez. Você possivelmente vai errar 10 ou mais vezes. Então, tem uma história aí do inventor da lâmpada, me fugiu o nome dele.
Thomas Edison. Isso, o Thomas Edison. Eu pensei no Uhum. Thomas Edison, mas eu fiquei com medo que ele fosse o inventor do telefone. Falei, não vou falar nada, Pois, não. pois. É Acho que não estou hipervigilante. enganada, penso que não estou enganada, mas sim. É, se não, Uhum, se não foi ele, desculpem. Mas uhum, ele fez, acho que mais de 1.000 tentativas. uhum, E cada vez que ele fracassava, ele falava assim: acabei de aprender uma nova forma de não fazer a lâmpada. uhum, Até que ele conseguiu, haja vista que nós temos lâmpadas, né? Nós temos a luz, a partir da luz elétrica, nós temos a iluminação, que hoje não é mais por velas. O perfeccionismo, e a só um Marlene bocadinho. trouxe isso ao ponto. Sim, Oi. sim. Só para confirmar, já estive a confirmar na internet, não cometemos nenhum lapso, é mesmo Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Uh! Ótimo. Então, Mas só para dar perfe- aqui só para fazer aqui um comentário relativamente a este autossabotador. Sabes, muitas vezes as pessoas não têm sucesso para evitar o fracasso. É, é, não é? é, Como não é, tentam, como têm medo de fracassar, têm medo de errar, não conseguem alcançar o sucesso. E aqui também uma pequena dica, para as pessoas lerem biografias, de pessoas que tenham algum ídolo, que tenham pessoas, de referência no desporto, na política, na cultura. O que é que essas pessoas passaram para conseguir chegar onde chegaram? De certeza que tiveram muitos contratempos, erraram muitas vezes, até que conseguiram chegar onde quiseram. Portanto, se as pessoas puderem ler biografias, ver filmes sobre as pessoas, sobre essas pessoas, séries, é importante para perceber que nem tudo são rosas. Como se costuma dizer, não sei se vocês têm a mesma expressão no é, Brasil. na ah, verdade, aqui no Brasil, nós temos um ícone, né, que eles tinham, né, que o Silvio Santos faleceu o ano passado. O Silvio Santos, ele era filho de imigrantes, era uma pessoa relativamente pobre. E ele teve ideia, se você conhece a história do Silvio Santos, ele se tornou multimilionário aplicando ideias simples. Então, ele era camelô, ou seja, era a pessoa que vende coisas na rua, uma banquinha, enfim. uhum, E a história dele é muito inspiradora. E não só a história dele, é que eu citei a história dele porque ele é uma das pessoas, assim, que a história é bem mais famosa aqui no Brasil, né? Mas existem tantos outros profissionais que deram certo e, claro, não tiveram a repercussão, não tiveram o tamanho do Silvio Santos, mas que vivem muito uhum, bem com, com as coisas que tem hoje. A minha esposa, por exemplo, ela é boleira e ela acompanha a história de algumas boleiras hoje que são famosas aqui no mercado uhum, brasileiro e que elas simplesmente passaram por situações muito complicadas e justamente por passarem por situações complicadas, elas erraram, elas tiveram que dar, como a gente costuma dizer aqui, dar cara a tapa, e aí elas conseguiram vencer aos pouquinhos. Tem o caso Palmeirinha. Palmeirinha é uhum, uma senhora que também já faleceu, ela teve programa de culinária aqui no Brasil, mas ela passou por situações muito desafiadoras até se tornar a pessoa que ela era. Então, se não me engano, a história dela começa com ela descobre que ela estava sem dinheiro, acho que o marido dela saiu de casa, alguma coisa assim, uhum, e ela precisava mandar a filha para a escola e a menina precisava de levar, acho que lanche, alguma coisa. Queria levar dinheiro para fazer lanche na escola. Ela pediu dinheiro emprestado, ela não deu dinheiro para essa menina, ela comprou coisas, fez coisas para comer, acho que coxinha, se eu não me engano, deu coxinha, uma coxinha para a filha dela e pegou as outras e levou para vender. A partir daí, ela conseguiu dinheiro para devolver para a pessoa que emprestou e aí ela foi alavancando até virar a Palmeirinha que todos nós conhecemos aqui no Brasil. é, ótimo. Então, é assim, muitas vezes, Uhum, na maioria, na grande esmagadora maioria das vezes, você não vai acertar de primeira vez. Você não vai, você vai errar muito, mas você precisa acertar uma vez. Só claro uma. que sim, Essa uma claro que vez sim, vai ser a diferença. claro que sim. E assim nós podemos cair 10 vezes, mas temos de nos saber levantar 11 vezes, Sim, sim. sim, e não Porque desistir. o, Uhum, o derrotado não é o que cai, o derrotado é o que não levanta. exatamente. E aí eu vou falar do perfeccionismo.
que, inclusive, a Marlene trouxe esse exemplo dela, né? E todos nós passamos por isso. Aquela coisa de não, tem que estar perfeito, tem que estar redondinho, tem que estar bonitinho. Se não for assim, você cria, você cria coisas, você cria associações, fala, não, eu preciso de mais esse conhecimento. Quantas pessoas a gente não conhece Uhum, que faz um monte de cursos para entrar numa determinada carreira, para fazer alguma coisa, e aí não faz. Ele tem uhum, uma que a gente chama aqui de obesidade mental. Lê livro, uhum. faz curso, faz treinamentos, faz isso, lê podcast, ouve podcast e acumula conhecimento, mas não consegue dar o primeiro passo, porque ele não atingiu a perfeição. E a perfeição, se é que é possível atingi-la, Uhum. ela só é atingida com a prática. Se você não pratica, você jamais vai chegar sequer próximo à perfeição. E o Claro, perfeccionismo, ele te paralisa, né? claro que sim. Nós temos aqui uma expressão, não sei se vocês utilizam a mesma, que é mais vale feito que perfeito. A gente usa a gente não usa o mal feito. A que a gente usa aqui é melhor feito do que perfeito. Ah, pronto, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Sim, Sim, isso, e se nós formos a ver todos os projetos, mesmo é o que tu estás a dizer, quase que é impossível alcançar a perfeição. Porque mesmo um projeto muito bem feito, se formos ver sim, a seguir, há sempre coisas a melhorar. Por exemplo, eu tenho aqui a minha dissertação de mestrado, que até é o tema da assédio moral no trabalho. Foi aí que eu comecei a pensar em trabalhar este tema do assédio moral no trabalho, porque para fazer a dissertação tive que estudar muito sobre este tema. Eu tinha um prazo para entregar. Eu acho que se não tivesse prazo para entregar, ia ser mesmo muito difícil, porque eu sempre que revia a dissertação, eu encontrava coisas para melhorar. Até que depois tive sim. que entregar, porque tinha um prazo, até à defesa da dissertação, eu não olhei mais para ela, porque eu sabia que ia encontrar coisas para melhorar e ia ficar ansiosa. E de certeza, eu hoje, se voltar a ler, vou ter ali, olha, não devia ter dito desta maneira, devia ter dito aquela, devia ter dado este exemplo. Portanto, vai haver sempre coisas para melhorar. Se nós não avançarmos com o projeto, dificilmente ele sai da gaveta. Eu tenho uma historinha que eu ouvi outro dia. Um aluno chegou para um professor muito renomado na faculdade e Uhum. chegou para esse professor e falou assim: Professor, o senhor poderia, por favor, olhar o meu trabalho de conclusão? Ele, claro. Uma semana depois, o professor vai, entrega o trabalho de volta para ele e fala assim: ó, você pode melhorar esse trabalho. Aí a pessoa vai, trabalha, 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 entregou. 2 semanas depois, ele entregou o trabalho para o professor. O professor passou mais uma semana com esse trabalho e falou assim: ó, ok, mas tá faltando ainda, você pode melhorar. E o cara passou noites em claro, quase brigou com a mulher e ele se descabelou fazendo o trabalho. Levou mais 2 semanas para entregar e aí entregou o trabalho. Professor, agora, o que o senhor acha? Bom, agora eu vou ler. Ou seja, nas duas primeiras, ele pediu para a pessoa melhorar e Pois, sem precisar ler, porque ele sabia que tinha coisas a melhorar. pois. Depois que ele falou, olha, eu briguei com a minha mulher, eu passei noites em claro, eu trabalho. Aí ele falou assim, agora eu vou ler o seu trabalho. Porque a gente sempre tem coisas para melhorar. Claro. E falando de melhorar, eu vou puxar um gancho para uma coisa que a gente não tinha falar, e não íamos falar, mas é assim, aceitar o retorno, aceitar o feedback, Uhum. né? Veja, não é se curvar, é aceitar e entender o que a outra pessoa está falando. Porque assim, a pessoa pode ter uma crítica, pode ter um ponto de vista diferente do seu, é, e não entender que as pessoas que têm uma opinião diferente da sua são inimigas, né? É, a questão uma outra dica que aí eu vou dizer que está ligada a mais de um sabotador, tá? Essa dica está ligada ao perfeccionismo e também está ligada ao esquivo, que é da procrastinação. Ou seja, você divide as suas tarefas em etapas, estabelece prazos específicos, como você mesmo falou, para a realização. Porque quando você não se planeja, quando você não anota, quando você não programa as coisas que você vai fazer, a sua cabeça fica cheia de coisas e você não faz nada. É aí que você é literalmente atormentado pelo seu hiperrealizador.
Porque o seu hiperrealizador fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... E você só tem 24 horas. E não só isso, tem pessoas que dependem de você, e você depende de outras pessoas, e depende de recursos. Então, evitar a procrastinação, veja, todos Uhum. nós procrastinamos em certa medida, ou mais ou menos, a depender aí, inclusive de autocuidado, a depender de agenda, a depender de todas as coisas que nós já viemos falando até esse episódio, né? Claro. E A outra aqui, coisa é a uhum, autocrítica excessiva. pois, só aqui um ponto da procrastinação. Muitas vezes nós procrastinamos, ou seja, adiamos as tarefas porque nos parecem muito grandes. Por exemplo, eu estava sempre a dizer: olha, para o próximo mês vou-me inscrever no ginásio. Chegava ao próximo mês, nada. No mês seguinte vou-me inscrever no ginásio e nada. Isto porquê? Porque, pronto, havia a ideia de me inscrever no ginásio, mas depois o que é que eu pensava? Bem, tenho que ir comprar roupa para o ginásio, tenho que ir comprar umas sapatilhas novas, tenho que fazer a inscrição, tenho que estar a pagar fidelizações, porque eu não sei se funciona aqui no mesmo, a maior parte dos ginásios aqui nós temos uma fidelização, ou seja, não sei se no Brasil acontece a mesma coisa, nós aqui Eu só já é vou fazer algum... um corte. Sim, sim. Quando nós que somos brasileiros, a gente fala Uhum. academia. Vocês chamam de Ah, ginásio aí, ok. mas academia é só para colocar todo mundo na mesma Exatamente. página. É isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, e isto parece realmente uma tarefa muito grande, depois estar aí para o ginásio, quando está a chover, quando está mau tempo, pronto, e lá está, nós somos um exemplo também que temos autossabotadores, portanto, até hoje ainda não me inscrevi no ginásio, mas pronto, sempre que posso faço caminhadas, portanto, não sou totalmente sedentária, mas é só para dar aqui este exemplo, que pronto, então estamos sempre a adiar, eu era sempre, para o próximo mês vou-me inscrever, para o próximo mês inscrevo-me e nada. Já que nós estamos falando de dividir coisas, olha Uhum. só, eu estava atendendo uma coach essa semana e, minto, era uma ex-coach que ela estava com alguns problemas, ela teve uns reveses na vida Uhum, e eu chamei, ela falou, poxa, eu chamei ela para uma conversa que, assim, mesmo depois que eu termino o meu processo de coaching, uhum, às vezes eu chamo um outro coach para conversar, para a gente fazer um alinhamento, para entender como que a pessoa está no seu processo, no seu, uhum, né, no caminhar do seu projeto. E aí ela falou, poxa, eu tive uns reveses em casa, minha mãe, enfim, ela deu uma série de situações que fez com que ela desse uma paralisada, as coisas se amontoaram na cabeça dela. E algumas coisas que ela gostava muito de fazer de manhã, ela não estava conseguindo fazer mais. Aí eu porque assim, estava faltando energia, ela estava muito cansada. E a questão do uhum, cansaço, a questão do dormir bem, do se alimentar bem, tira a sua energia e uma tarefa que é considerada média, ou às vezes até pequena, quando você está sem energia, parece gigante. E aí eu propus para ela pegar uma coisinha de nada para começar a fazer. Porque é muito engraçado, quando você não está fazendo nada, tudo é enorme. Quando você uhum, faz uma coisinha pequenininha, você percebe que aquela coisinha pequenininha era o quê? Pequenininha. E aí você faz. Aí aquilo traz mais uma coisinha. E de repente você volta a fazer muita coisa que na verdade não é tanta coisa assim. Você só estava sem energia. E a questão de ir ao ginásio ou uhum, à academia é uma dessas coisas. Quando você começa aí, se dá tanto gás, tanta energia, que você passa a fazer sem esforço. claro. Sabes Então, muito. Uhum, sim. quebrar as Sabes, tarefas grandes em pequenas torna as tarefas realizáveis. claro, claro que sim. Sabes que muitas vezes o que custa até é eu sair de casa. Depois da pessoa sair de casa já parece que vai e já não custa tanto. Mas sim, isso de Exato. dividir as tarefas, imagina que a pessoa está com um projeto muito grande, aquilo não tem vontade quase de fazer e vai adiando, adiando. Se a pessoa se comprometer, num dia só trabalhar meia hora naquele projeto, faz a meia hora, no dia seguinte só trabalha uma hora, só faz uma hora, o projeto vai-se fazendo e não vai ser tão puxado, digamos assim, do que fazer tudo de uma vez como uma pessoa interpreta. Outro dia, estava conversando com a minha filha sobre ler. E ela estava com um livro, só que assim, é um livro, ela é uma criança, então assim, é um livro que não tem figuras, é um livro texto. Ela falou assim, pai, eu vou tentar ler 20 minutos. Eu falei assim, não, vamos fazer diferente. Leia uma página. Uma Uhum, página.
Se você achar legal, você pode ler a próxima. E depois de ler a primeira página, você para a hora que você quiser. Tá bom. Ela leu uma página, parou, leu uma página. Aí daqui a pouco chegou uma hora que ela falou: Nossa, pai, hoje eu li quase uma hora seguida, porque ela pegou uma página, a página estava interessante, tinha gancho para a Uhum. próxima página. E assim, ou seja, mas se eu falasse para ela: Não, filha, para, leia meia hora, ela não ia conseguir. Agora, uma página ela consegue. Às Claro. vezes, sair de casa para fazer uma caminhada, você consegue. Às vezes, uma coisinha que você é muito grande e haverá tarefas que você não vai conseguir fazer de jeito nenhum. Só que o que acontece? Aí eu vou propor a procrastinação inteligente. O que que é procrastinação inteligente? É assim. Você tem uma tarefa, só que as tarefas nunca terminam. Não é porque você tem uma tarefa complexa que você só tem ela, você pode ter outras tantas tarefas para fazer. Você pode escolher uma tarefa que seja útil, não Uhum. rede social, não YouTube, não alguma coisa que seja boa, por exemplo, você está ali, você precisa cozinhar, está com tempo, aproveita. Ouça o podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras enquanto você cozinha, enquanto você está na academia. Você precisa fazer uma tarefa que é muito complicada, mas você tem outras tarefas menores que são úteis e que você tem energia para fazer naquele momento. Isso vai te ajudar a evitar a procrastinação e a tornar o seu hiperrealizador menos Uhum. problemático, porque o hiperrealizador ele vai ficar ali. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer 10, 15, 20, 50 tarefas num dia que só tem 24 horas. Claro que sim. Então, vamos deixar o hiperrealizador um pouquinho de lado, eu vou falar um Uhum. pouco sobre autocrítica excessiva. A autocrítica excessiva, ela também deriva do perfeccionismo, ela deriva da, do hipervigilante. Não, mas sabe isso pode. Não, não, se eu fizer isso vai dar errado. Não, se fizer isso aqui vai dar errado. Não, isso não está perfeito. Então, a autocrítica excessiva, ela vai fazer com que você não seja suficiente para nada. Uhum. É, muito se fala na atualidade sobre a síndrome do impostor, que é quando você vai entrar num projeto e fala, não, não, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou autoridade, eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Você está se autocriticando. E a Uhum. Marlene trouxe isso hoje para a gente quando Uhum. ela falou sobre, poxa, eu não quero mais fazer isso. A gente já fez um teaser. Qualquer momento a gente traz, volta, eu coloco os nossos bastidores, mas ela falou, poxa, eu não vou ser capaz de fazer. Claro, Realmente não ficou claro que bom. sim. Não Uhum. ficou mesmo. Por uma primeira vez, mas assim, quem pega o nosso primeiro episódio e quem olha esse episódio, ele já melhorou Uhum. consideravelmente. Claro que Os sim. próximos episódios, com certeza, e aí, ainda mais se você comentar, e se você trouxer temas, e se você participar com a gente, com certeza os próximos episódios serão muito melhores. Claro que sim, claro que sim. Wagner, vamos ter que avançar aqui um bocado, já está para ficar sem tempo. Mas só dizer aqui uma pequena coisa relativamente à autocrítica. Também muitas vezes as pessoas pensam o que é que os outros vão dizer. Às vezes até querem avançar, mas o que é que vão dizer de mim? Sim, E sim. pronto. Também não nos devemos preocupar tanto com a opinião dos outros. A comparação é Uhum. complicada. Sim, sim, sim. E comparação é o próximo, que seria a comparação com os Uhum. outros. Então, você tem que ser grato por aquilo que você tem. A única pessoa com quem você deve se comparar de verdade é com você mesmo. É com você Sim, mesma. sim. Sim, nós E já falámos aí, disso num podcast anterior, assim, porque é, compararmos com aí os outros têm histórias diferentes, tem uma têm crenças a questão da diferentes. grama. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, as pessoas falam, a grama do vizinho a grama do vizinho é Uhum. mais verde. É, aí, assim, eu converso muito com a minha filha. Apesar dos 10 anos, ela Uhum. tem uma inteligência fora da média, né? Eu tava conversando, ela falou assim, ela trouxe esse tema, parece que a grama do vizinho é mais verde. Eu falei assim, pois é, filha. As pessoas dizem, a grama do vizinho é mais verde. Só que o seu vizinho também olha para sua grama e fala que a sua grama é mais verde. E aí, qual Uhum. grama que é mais verde? Se você acha a grama do vizinho mais verde, o seu vizinho acha a sua grama mais verde. Mas espera aí, se a sua grama é mais verde que a grama do vizinho, tem alguma coisa. Então, por que que você não está cuidando da sua grama? Então, seja grato. Agradeça, curta Uhum. aquilo que você tem. E não Claro. é ser conformado, ser grato por aquilo que você tem.
Ok. Só para fazer também aqui uma pequena Marlene, a gente tradução já falou hoje. bastante, né? Sim, sim. Sim, só para fazer aqui uma pequena tradução. Grama é erva em português. Nós aqui chamamos erva. Ah, é? Não sabia. É, não Então, chamamos erva. grama. É Sim. engraçado, porque aqui no Brasil, se você fala erva, Uhum. você tem Erva ou duas relva. conotações. Ou relva. Também se usa. É, no português do Brasil, erva tem duas conotações. Erva pode ser uma erva para você fazer chá, uma erva medicinal, Hum. ou é um acrônimo para cannabis ou maconha. Ah, ok. Muito bem. Pronto, estamos mesmo a ficar aqui em cima do tempo, já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho. Já terminaste, Wagner, as 5 dicas, certo? Sim. Ok, muito bem. Então, para o próximo episódio, o que é que vamos falar? Vamos falar sobre produtividade. Portanto, não percam. Se você se identificou com o que nós discutimos hoje, se você se identificou com algum sabotador, assine o podcast. Compartilhe com outras mulheres que também enfrentam esses desafios. Muito bem. Obrigada por nos acompanharem e até à próxima semana. Até o próximo episódio.